Bem, agora a gente vai ver um assunto chamado comprimento máximo, L máximo de um eletroduto. O L máximo vai ser 15 menos 3 vezes N. Então, o que representa esse L máximo? Se eu não tiver nenhuma curva, aí eu posso ter entre uma caixa de passagem e outra caixa de passagem 15 metros. Um eletroduto tem que ter o comprimento máximo de uma caixa de passagem até outra de 15 metros. Certo? Isso quando o eletroduto for reto, não tiver nenhuma curva de nenhum valor de grau. Então eu posso ter entre uma caixa de passagem e outra, caixa de passagem 1 e a caixa de passagem 2, eu posso ter um comprimento reto de 15 metros lineares. Tá certo? O que representa essa fórmula? O comprimento máximo do eletroduto vai ser 15 menos 3 vezes N. N está representado com o valor de 90 graus que um eletroduto pode ter. Então o eletroduto, pessoal, ele pode ter, né, 30 graus. Aqui é o alternos internos. Aqui, ele tem 30 graus. Ele fez, né? Aqui, ó, tem uma angulação de 30 graus. Aqui. Ele pode ter angulação, né, de 45 graus, pode. Olha lá, né? Pode ter angulação no máximo de 90 graus. Ele não pode ter bico. Isso aqui é impossível. Valores acima de 90 graus. Né? Ó, tem um valor aqui acima de 90 graus. Exemplo 125. Isso aqui é proibido. Isso não pode. Você passar o fio aqui, ele vai descascar tudo. Isso aqui é proibido. Isso aqui você não pode fazer ângulos maiores que 90 graus. Então isso aqui proibido. Você pode ter isso no máximo, né, 90 graus, 30, 45, 60, tá bom? O máximo é 90. Então para eletrodutos se coloca, né, que esse N aqui é no máximo 3 curvas de 90 graus. Ou frações delas aí, né, que a gente pode estar ajustando. Então, se eu tiver um eletroduto com uma única curva de 90 graus entre uma caixa de passagem e outra, né, eu tenho uma única curva de 90. Qual vai ser o L máximo desse eletroduto? Então, o L máximo, né, vai ser o 15 menos 3 vezes 1. Esse 1 é uma única curva de 90 graus. Então L máximo para esse eletroduto que tem uma única curva de 80 graus, o comprimento máximo desse eletroduto vai ser 15 menos 3, vai ser um eletroduto com comprimento máximo de 12 metros lineares. Ah, professor, eu tenho lá um eletroduto que tem duas curvas de 90 graus. Para esse caso, né, com duas curvas de 90 graus, quanto vai ser o L máximo?
Então aqui o L máximo vai ser o 15 menos 3 vezes 2. O 2 representa duas curvas de 90 graus ou fração, que a gente observa aqui. Tá bom? Então L máximo vai ser 15 menos 6, eu vou ter 9 metros. 9 metros aí. Então esse eletroduto desse ponto aqui, vou chamar de A, aqui, ó, dessa saída até essa chegada aqui em B, o comprimento máximo desse eletroduto tem que ser 9 metros. Ah, professor, eu fiz uma instalação em que eu vou ter uma porta e o eletroduto vai passar por cima, né? E eu vou ter 3 curvas de 90 graus. Então, entre uma caixa de passagem e outra, eu vou ter 3 curvas de 90 graus. Um exemplo aqui, né, pessoal? Então, eu tenho lá 90 graus, 90 graus e 90 graus. Então, quanto vai ser o L máximo aqui? Então, L máximo, comprimento máximo desse eletroduto, vai ser o 15 menos 3 vezes 3. Por que 3? Porque eu tenho 3 curvas de 90 graus. Então eu vou ter o 15 menos 9. O comprimento máximo desse eletroduto vai ter que ser de 6 metros. Aqui é só uma revisão de conceitos que já foi explicado, né, no texto. Mas é bom a gente estar sempre jogando de uma maneira clara, visual, que a gente está fazendo isso daí, né, pessoal? Tá bom? Então a gente tem esses equacionamentos do L máximo aqui. Tá certo? Esse aqui é quando eu tenho uma única curva de 90. Aqui eu tenho duas curvas de 90, por isso 2, ó. Aqui eu tenho 3 curvas, então no lugar do N, 3. Tá bom? Ah, professor, por que o senhor está falando esse tipo de coisa aí, né? Vem sempre aquelas perguntas aí. Por que que eu faço esse tipo de coisa? Porque existe, pessoal, situações, né, que você não vai poder seguir essa regra. Imaginemos lá um caso qualquer que eu tenho que passar uma caixa de passagem pelo alto de um galpão. E do outro lado, a outra caixa de passagem. Para alguma coisa. Não sei agora o que é. E que a distância daqui até aqui, né, seja 50 metros. 50 metros. Dessa caixa de passagem até essa. Por alguma coisa aconteceu isso daí, né? O que a gente acabou de ver? Quando nós temos dois ângulos de 90 graus, conforme a gente está vendo aqui, ó, um ângulo de 90 e outro ângulo de 90. Bem, se eu fosse seguir o L máximo para essa situação, né, quanto ficaria o L máximo? O L máximo que a gente acabou de calcular é o 15 menos 3 vezes o N. O N são 3 curvas de 90. Né? O N representa curvas de 90. Nesse caso eu tenho duas curvas. Então L máximo vai ser o 15 menos 3 vezes N. N representa uma curva de 90. N é a quantidade de curvas de 90. Tenho duas.
N é a quantidade de curvas de 90 graus ou frações. Como eu tenho duas curvas de 90, no lugar de N eu vou pôr 2. Então o meu L máximo vai ser 15 menos 3 vezes 2, 6. O L máximo vai ser de 9 metros. Aí vem a pergunta, puxa, mas eu fiz isso. A obra pediu isso. Quando isso ocorrer, pessoal, o que a gente vai fazer? Né? Faz de conta que nós fizemos o cálculo aí para o circuito que passa aqui dentro, né? E o eletroduto que a gente achou para o circuito que passa aqui dentro, né? É um eletroduto de, vou pegar um valor aqui, de meia polegada, tá bom? O eletroduto aí que nós escolhemos para fazer o circuito é um eletroduto de meia polegada, tá certo? Só que tem um componente agora que a gente vai chamar de A. Esse A aí representa quantas vezes eu vou ter que aumentar a bitola desse eletroduto. Então vai ser L real menos L máximo dividido por 6. Então o L real é o comprimento real, 50 metros, menos L máximo, 9, dividido por 6. Tá bom, pessoal? Então olha lá, 50 menos 9, eu sei que vai dar 41, mas eu estou fazendo, dividido por 6, isso vai dar 6,8, aproximadamente 7. 7 vezes serão as vezes que eu terei que aumentar a bitola desse eletroduto. Tá bom? Esse A deu 7. 6,8 é 7, né? Então se eu tô aqui, ó, vou ter que aumentar. Tô no 1,2, meia polegada. Aumento uma vez quando eu fui para 3,4. Aumento duas vezes quando eu fui para 1 polegada. Aumento 3 vezes quando eu fui para 1,25. Aumento 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Então vou imaginar que não era 1,5, era 3 oitavos. Aí eu consigo aumentar 7 vezes. Como eu estou no 3 oitavos, eu aumento 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dava para aumentar o outro também, né? Como eu joguei pro 3 oitavo, como eu aumentei 7 vezes, eu fui pro 2,5 polegadas. E como eu tava na meia polegada, eu aumentei 7 vezes, eu fui de 1 para 3 polegadas. Dava para contar assim. É que eu não enxerguei uma linha aqui, ó. Então tava aqui, eu aumento 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então foi de meia polegada para 3. Eu aumentei 7 vezes. E se eu tivesse em 3 oitavos, aumentando 7, ia para 2 polegadas e meia. Tá bom, pessoal? Então isso aí é algo que ocorre. Às vezes você tem um comprimento real, né, que é o L real, que é 50, e o L máximo pelo cálculo. Mas aí você faz um aumento do eletroduto para poder passar esses condutores aí com mais facilidade, pois o comprimento é muito grande. Esse aumento se dá para termos facilidade para trabalharmos com o eletroduto aí, tá, pessoal? Para fazer um processo fácil de enfiação, porque a
fita de passagem vai ter que ser mais grossa aí, né? Para passar por todo esse conjunto aí. Então a gente vai ter algumas outras dificuldades aí, tá bom, pessoal? Então daqui a pouco eu vou passar um exemplo usando esse critério aí que é bastante importante para que nós possamos entendê-lo, tá bom?